Uma boa tarde a todos ligados na programação da Terceira Via TV, a melhor grade de programação da TV por assinatura da região. E vamos destacar hoje no seu Boletim do Esporte: seleção brasileira dá a volta por cima e vence fácil a fraca Venezuela. O William foi o dono da noite e deixou o Castelão debaixo de aplausos. Argentina e Paraguai não saíram do 0-0 no estádio Defensores del Chaco. Uruguaios, mesmo sem Suárez e Cavani, fazem 3 na Colômbia, com autoridade. Com -1 em campo, o Peru se mostra valente, mas perde para o Chile. Bolívia resiste apenas um tempo, mas perde do Equador, que chega a 6 pontos. Brasileirão recomeça hoje e Fluminense recebe o São Paulo no Maracanã. Flamengo vai a Floripa e o Vasco só joga amanhã com a Chapecoense, hein? Tudo isso agora no seu Boletim de Esportes pela Terceira Via TV, a sua melhor imagem também em HD. Vamos começar falando das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia, cuja segunda rodada aconteceu na tarde e noite de ontem. Em Fortaleza, com um público que, de certa forma, deixou a desejar, o Brasil, como já era de se esperar, deu a volta por cima e não teve dificuldade para derrotar a fraca Venezuela por 3-1. Cerca de 39 mil pessoas pagaram para ter ingressos, embora o estádio Castelão, remodelado para receber jogos da Copa do Mundo de 2014, tenha capacidade para 65 mil torcedores. O Brasil começou na frente logo aos 36 segundos, quando o volante da Venezuela perdeu a bola em seu campo e a bola foi tocada para o William, jogador do Chelsea da Inglaterra. Mesmo de meia distância, bateu forte, fazendo 1-0 para o Brasil. O gol deixou os venezuelanos meio desorientados, meio desesperados. Não conseguiu levar perigo ao gol de Alisson, que foi escalado em lugar do Jefferson. Outro que também foi substituído por Dunga e não entrou jogando foi o lateral esquerdo do Real Madrid, o Marcelo. Mas depois de errar várias finalizações, o Brasil acabou chegando aos 2-0 através do mesmo William, outra vez batendo forte da entrada da área, depois de uma boa triangulação do ataque canarinho. Mas no segundo tempo, embora permanecesse o amplo domínio da seleção brasileira, o time foi surpreendido com o gol da Venezuela. Mas nada que preocupasse, já que Ricardo Oliveira se encarregou de fazer 3-1, placar final do jogo. Olha, e mais cedo, sem contar com 2 dos seus principais jogadores, Suárez e Cavani, o primeiro suspenso e o segundo machucado, o Uruguai impôs sua maior categoria e, jogando em casa, derrotou a Colômbia por 3-0. Godin, Abel Hernández e Roland fizeram os gols da Celeste. E, jogando em casa, o Equador obteve sua segunda vitória consecutiva. A primeira tinha sido fora de casa, sobre a poderosa Argentina, por 2-0. Ontem, com sua torcida comparecendo em massa ao estádio, não encontrou dificuldade para derrotar a fraca Bolívia por 2-0, muito embora os gols tenham sido todos no segundo tempo. Bolanhos e Caicedo, de pênalti, marcaram para os equatorianos, que agora chegam a 6 pontos, em 2 rodadas e com 100% de aproveitamento. Num jogo sensacional, o último da noite, Peru e Chile se enfrentaram no Estádio Nacional de Lima. Os peruanos atuaram grande parte do jogo com o jogador a menos. Mesmo assim, o jogo foi igual. Incentivados pela grande torcida, os peruanos foram para cima e o jogo era lá e cá. Final, jogo de 7 gols. Chile 4, Peru 3. Alex Sanches fez 2 gols para a equipe do Chile, Vargas outros 2. Enquanto Farfán e Guerreiro marcaram, o Farfán fez 2 e Guerreiro 1, marcaram para o selecionado da casa.
Agora, o jogo no qual o placar não se movimentou reuniu Paraguai e Argentina no tradicional estádio Defensores del Chaco, em Assunção. A Argentina bem que pressionou, mas os paraguaios conseguiram segurar o empate, embora de vez em quando também levassem perigo. O Paraguai agora tem 4 pontos e a Argentina apenas 1. Após a rodada de ontem, o Uruguai lidera com 6 pontos, seguido de Equador e Chile também com meia dúzia. Eles perdem apenas nos critérios. Em quarto está o Paraguai com 4, o Brasil está em quinto lugar com 3 pontos. Em sexto, a Colômbia também com 3, sétimo, a Argentina com apenas 1 ponto. Em último lugar, Peru, Venezuela e Bolívia, todos não marcaram. A próxima rodada será em 13 de novembro, com a Argentina recebendo o Brasil, principal jogo da rodada, hein? No Monumental de Núñez. O Peru encara o Paraguai em Lima, depois viaja para o Brasil, onde enfrenta a seleção canarinha. Esse jogo Brasil-Argentina é muito mais, é um clássico, não é? Desperta mais atenção pela velha rivalidade dos brasileiros com os hermanos, não é? Não pela qualidade até do futebol até agora demonstrado, porque não disseram praticamente a que vieram. E o Brasileirão, hein? Prossegue hoje à noite. Tem jogo já, gente, com vários jogos, hoje e amanhã. Hoje o Sport Recife recebe o Avaí na Ilha do Retiro às 7h30 da noite. No mesmo horário jogam Atlético Paranaense e Cruzeiro, lá na capital do Paraná. Às 9h da noite, quer dizer, um pouco mais tarde, Figueirense e Flamengo jogam no Orlando Scarpelli, com Felipe, ex-goleiro rubro-negro, podendo, inclusive, enfrentar a sua ex-equipe. Ele é reserva, mas o goleiro titular joga, não joga, então o Felipe poderá ser escalado. Joinville e Curitiba, também às 21h, Joinville, último colocado, Curitiba tentando aí se afastar mais ainda da zona da confusão. Palmeiras e Ponte Preta em São Paulo, Atlético Mineiro e Internacional no Independência e o jogão da noite, reunindo Fluminense e São Paulo no Maracanã às 22h. Fluminense deve atuar, pelo menos a princípio, completo. Amanhã serão disputados apenas dois jogos. O Corinthians vai receber no Itaquerão a equipe do Goiás, que está lá na zona primeiro da zona do rebaixamento, sai, volta. E o Vasco da Gama, em total desespero, enfrentando a Chapecoense, que vem aí de impor uma goleada em seu estádio, 5-1 no Palmeiras. É um jogo que não vai ser muito fácil para o Vasco da Gama, não. Mas vamos ver. O Vasco quer que os seus próximos jogos, principalmente contra equipes do Rio de Janeiro, o Fluminense, o Flamengo, ou seja, que time for, sejam disputados nem em São Januário e nem no Maracanã, no estádio Nilton Santos do Botafogo. E na Série B, o Botafogo lidera o campeonato com 55 pontos, tendo Vitória em segundo com 54. Depois de amanhã, o Vitória enfrenta em casa o Paraná, podendo ultrapassar o Botafogo, mesmo que momentaneamente. Isso porque o Botafogo enfrenta o Ceará dia 20, no Rio de Janeiro. Próximo bloco, a gente fala sobre o esporte amador, o campeonato Master e Supermaster. É rapidinho, segura aí, é pai e bola.